Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando aí, né, agora com a minha narração, a nossa aula, que hoje vai ser basicamente transitividade verbal, tá? Colocando aqui, ó, essa aula aparece para vocês no capítulo 5, página 383, tá? E aí é transitividade verbal e complementos verbais. O que seria basicamente transitividade verbal? Assim é chamado a necessidade de um verbo de ter ou não um complemento, ou seja, quando ele tem uma informação, mas ela não está completa, ele precisa que a gente adicione mais informações, vai chamar de verbo transitivo, tá? Existem algumas classificações. Ele é transitivo e se subdivide, ou ele pode ser intransitivo. Quando ele é intransitivo, ele é totalmente compreensível, ou seja, a informação que ele passa está completa em si. Aí eu vou ler aqui um pouquinho. Existem também os verbos intransitivos, que são aqueles que apresentam sentido completo em si, né? A gente falou. Exemplos: o avião voou. Quer dizer o quê? Que ele praticou essa ação e acabou. Pronto. A mulher morreu. Quer dizer então que ela estava viva e de repente parou de estar. O dinheiro acabou. A mesma coisa. Havia dinheiro, de repente ele acabou. Esses são basicamente os verbos intransitivos. A gente entende o sentido deles sem necessariamente precisar de algum complemento. Eu posso adicionar algumas circunstâncias. Por exemplo, o avião voou, eu posso colocar rapidamente, ontem, né? Aí são circunstâncias. Rapidamente de modo e ontem de tempo. A mulher morreu. Morreu ontem, tempo. Posso indicar aí tempo. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou rapidamente, modo. Percebam que rapidamente indica apenas um modo, mas ele não traz sentido para o verbo. Não precisa, o verbo não precisou aí do rapidamente para eu entender que esse dinheiro acabou, né? Temos aqui as divisões dos verbos transitivos. Basicamente, os transitivos, que são aqueles que precisam de um complemento para ter sentido, né? Eles se dividem em diretos e indiretos. Quando ele é direto, né, a gente também pode colocar como VTD, eles pedem um complemento e esse complemento não se inicia por preposição. Ou seja, eu tenho um verbo e o que completa a ideia do verbo não inicia com preposição. Exemplo, eu trouxe. Geralmente a gente fala, eu trouxe. Se eu falar somente isso, você vai se perguntar, trouxe o quê? Né? Falta aqui uma informação. Quem traz, traz algo. Aí eu complementei, um biscoito. Aqui temos então uma informação que faz com que o verbo tenha seu sentido completado. Quando eu coloco, eu trouxe um biscoito, esse um biscoito aqui completa a ideia do verbo. Ele diz o que foi trazido, né? Percebam, ele na verdade é um artigo indefinido. Então ele não tem preposição entre o verbo e seu complemento. Por isso, a gente entende aí que ele é um complemento, um verbo transitivo direto. Aqui está mais claro, ó. Eu trouxe. Quem traz, traz algo. Um biscoito é o complemento, né? Portanto, o verbo trazer é um transitivo. Se classifica como direto porque entre o verbo e seu complemento não há preposição. Vamos para o próximo. Já no indireto, o verbo também pede um complemento, né? Porque é transitivo. Só que antes desse complemento iniciar, a gente tem aí uma preposição. Exemplo, precisamos de, né? Note que quem precisa, precisa sempre de algo. Ou seja, a preposição surge sempre como requisito do verbo. O verbo ele rege essa preposição, ele precisa dela. Mas ela não completa o sentido do verbo. A preposição de, ela está ali porque ela é regida, ela é pedida, mas ela não completa de forma alguma o sentido dele. A gente vai lá e coloca ajuda, agora sim o termo está completado. Tá? Quem precisa, precisa de alguém, de ajuda, de alguma coisa. Tá? Sempre é o de. É como se fosse mais ou menos uma ordem indireta mesmo. Precisa de, depois é que vem o complemento. Já no verbo transitivo direto e indireto,
ele é um verbo mais deficiente. Ele precisa dos dois complementos, tá? Ele tem a necessidade que eu adicione as duas informações para que seja completo. Exemplo, temos exemplo aí o verbo entregar, devolver, esses verbos que indicam uma relação mútua. Por exemplo, quem entrega, entrega alguma coisa, mas também entrega para alguém, né? Então, entreguei algo para alguém. São dois objetos, o algo e o para alguém. Objeto, objeto. Como o primeiro não tem, a primeira explicação aí não vai ter, o primeiro objeto não vai ter preposição, o primeiro vai ser considerado objeto direto e o segundo objeto indireto. A gente vai ver sobre objeto mais para frente. Aqui vem só a observação, né? Mas como devem ser chamados os complementos dos verbos? Chamamos a esse complemento de objeto. Então, tudo que completa a ideia de um verbo é chamado de objeto, tá? Todo complemento para o verbo tenha sentido, para que ele tenha sentido completo, é chamado de objeto. É uma observação bastante interessante, porque mais para frente a gente vai ver a necessidade de entender isso. Aqui, vamos lá. O objeto se subdivide em duas classificações. Olha, ele se subdivide. Temos o objeto e ele vai dividir em direto e indireto. O objeto direto é como chamamos os complementos dos verbos que não possuem preposição. Tá? Aqui está um pouquinho fora de ordem. Esse VTD aqui deveria estar aqui de baixo. É porque como coloquei a seta, acabou atrapalhando aqui. Mas verbo transitivo direto, comprar, ele é VTD. Um bolo de chocolate, ele é objeto direto. Não há preposição. Aqui é um termo bastante interessante, galera. Prestar bastante atenção. Primeiro, esse verbo ele pede um complemento e esse complemento não tem preposição. Por isso, ele é objeto direto. Aí você pode estar reparando aqui, de repente, que tem um Dzinho. Mas esse Dzinho aqui indica do que é o bolo, a matéria do bolo, né? Do que ele é feito. Isso aqui, então, ele não completa a ideia do verbo. Ele completa a ideia do bolo. Ele se refere estritamente ao bolo. Por isso que, mesmo com essa preposição, a gente tem um objeto direto, tá? O verbo comprar, ele pede um complemento, e esse complemento nunca tem preposição. Quem compra, compra algo. Bom, isso aqui só indica a matéria. Um objeto indireto é como se identifica o complemento do verbo que possui uma preposição entre o verbo e seu complemento. Aqui já vai ficar mais claro, vai ficar mais patente. Exemplo, gosto. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então, ó, o verbo é transitivo indireto porque ele pede a preposição de, né? E aqui, ó, mais ou menos o caminho. Primeiro eu vou para a preposição, depois é que eu vou para o meu complemento. Então, gosto de que me recebam bem. Todo esse de que me recebam bem é objeto indireto. Eu sou obrigado a colocar a preposição de bem aqui, ó, entre o verbo e o complemento. É diferente disso aqui, tá bom? Há verbos que são duplamente deficientes de sentido, né? A gente já falou sobre eles. São os verbos chamados transitivos diretos e indiretos. Esses complementos são as duas classes. Por exemplo,